Durou menos de 2 horas a reconstituição da morte de Danilo Souza. A polícia levou um dos suspeitos até o local do assassinato do menino para tentar esclarecer detalhes do crime. Quase R$100 mil de prejuízo. Uma loja de peças é furtada em Itumbiara. Imagens de câmeras de monitoramento registram a chegada dos criminosos. Um idoso de 68 anos é resgatado na região da Chapada dos Veadeiros depois de 10 dias desaparecido. E a preparação do comércio para o Dia dos Pais. Quinta-feira, 6 de agosto, o seu Jornal Anhanguera está no ar. Sete e 10, muito boa noite para você. Eu começo te contando que uma loja de peças para motocicletas foi furtada em Itumbiara. Os bandidos fizeram um estrago. Foram quase R$100 mil em prejuízo e muita dor de cabeça para o dono. O Jonathan Moreira chega agora com outros detalhes. Boa noite para você, Jonathan. Como é que tá, Thiago? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse roubo aconteceu numa oficina de motos aqui em Itumbiara. Mais cedo nós estivemos lá, nós conversamos com o dono e ele contou para a gente que pelo menos 2 ladrões entraram no estabelecimento. Um carro prata passa pela rua, para ali bem ao lado do prédio e em seguida os ladrões usaram uma escada para entrar pela marquise. Em cima da marquise tinha uma janela, eles entraram e o que chama a atenção nesse roubo aí é que os ladrões sequer foram ali para a parte de baixo da loja, onde ficava o caixa. Eles foram direto para o escritório e dentro do escritório eles reviraram absolutamente tudo, quebraram gavetas, armários, até a cadeira foi quebrada. E o que mais chama a atenção nessa história também é o cofre. Um cofre foi arrombado e o próprio dono descreve esse roubo aí como uma cena cinematográfica digna de muito profissionalismo, porque dentro do cofre, imagina só, eles conseguiram arrombar essa peça, dentro do cofre estavam dinheiro, cheques, joias, enfim, foi tudo levado. Além, claro, da dor de cabeça, esse proprietário dessa oficina de motos ficou com um prejuízo aí de aproximadamente R$100 mil. A Polícia Civil agora segue investigando esse caso e, claro, está atrás dos suspeitos, Thiago. Uma ousadia sem fim e um prejuízo gigante, né, Jonathan? Obrigado por sua participação. 2 homens foram presos em Rio Verde, no sudoeste do estado, suspeitos de aplicar golpes em cartões de crédito, com cartões de crédito, né? Um deles é estudante de medicina no Paraguai. Com os suspeitos foram apreendidos celulares, computadores, cartões, maquininhas de cartão e documentos falsos. A PM foi até o endereço para cumprir mandado de prisão de um homem de 32 anos que tem várias passagens pela polícia. Além de todo o material, os policiais ainda encontraram outro homem no apartamento. Ele também já tinha sido autuado por alguns crimes, como porte ilegal de arma. Oriundo de Fortaleza e faz faculdade no Paraguai, faculdade de medicina. São indivíduos que se juntaram para praticar golpes aqui em Rio Verde. Os dois são suspeitos de aplicar golpes com cartões de crédito em Rio Verde há pelo menos 2 meses. Eles utilizavam de CPFs que estão ativos, que não estão negativados, aleatoriamente, solicitavam cartões de crédito junto às agências bancárias. Quando esses cartões chegavam, um outro membro da quadrilha recebia como se fosse a pessoa que havia solicitado e então eles, de posse desse cartão, passavam a fazer compras e resgatar e estornar dinheiro para que pudesse ser utilizado para outras práticas. Tem que ficar esperto. Um homem de 28 anos morreu depois de um confronto com a polícia de Itumbiara. O suspeito tem uma extensa ficha criminal. Thales Henrique Silva Prateado tinha 28 anos. Ele morreu após uma troca de tiros com a polícia militar nesse bairro de Itumbiara. Segundo a polícia militar, era pouco mais de meia-noite quando esse homem passou em um veículo em atitude suspeita. Os militares deram ordem de parada, mas ele seguiu viagem. Quando chegou nessa esquina, o homem teria descido do veículo e feito disparos contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal, mas não resistiu. É um indivíduo faccionado, conhecido inclusive como sendo uma das lideranças do tráfico de drogas aqui no município de Itumbiara e já tinha passagem pelo crime de homicídio e tráfico de drogas. Quanto mais, inclusive estava de tornozeleira, estava com capuz dentro do carro, drogas também.
tá? E o revólver que ele utilizou aí no confronto com a Polícia Militar. Um outro suspeito também morreu em confronto com a polícia em Piracanjuba. Equipes do Comando de Patrulhamento Tático faziam uma fiscalização pelo setor aeroporto quando foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e atiraram contra Fernando Cândido Vieira, de 31 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A pistola usada pelo suspeito foi apreendida. Dia decisivo na investigação da morte do menino Danilo. A reconstituição do crime aconteceu hoje à tarde. O repórter Gabriel Garcia acompanhou e agora nos traz todas as informações ao vivo. Oi, Gabriel, boa noite para você. Oi, Thiago, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha no interior do estado. A reconstituição estava prevista para acontecer de 4 a 6 horas, mas durou menos de 2 horas. Foi um trabalho muito rápido, mas que movimentou o Parque Santa Rita aqui na capital. Foram dezenas de policiais civis e peritos que participaram desse trabalho, isolaram as ruas, afastaram os moradores, pediram para todos eles voltarem para suas casas, afastaram também a imprensa para que não comprometesse o andamento das investigações e todo esse trabalho de perícia. Os policiais chegaram no Parque Santa Rita por volta de 2h30 da tarde. Às 13h20 eles começaram essa perícia, começaram a fazer essa reconstituição. Estavam presentes a mãe do Danilo, 2 testemunhas consideradas fundamentais para o caso e também o padrasto Reginaldo. O Ian, que é apontado como um dos suspeitos para o crime, também estava no local, mas não participou da reconstituição porque a justiça aceitou um pedido dos advogados de defesa para que ele não participasse, para que ele não acompanhasse. A gente tem um trecho desse documento para mostrar para vocês, onde a justiça aceita esse pedido dos advogados de defesa e justifica que, em razão da Delegacia de Homicídios ter determinado a participação do Ian na reprodução simulada, foi visto como uma coação ilegal diante da não obrigatoriedade de sua participação. O advogado que está representando o Ian justificou para a gente que ele não teria essa obrigatoriedade de acompanhar essa reprodução simulada, mesmo já que todo esse tempo e andamento do caso ele já ajudou nas investigações, prestou depoimento pelo menos 7 vezes. Foi sobre isso que nós conversamos com ele agora há pouco, é o que a gente mostra para vocês agora. A Constituição da República garante a todo e qualquer cidadão o direito à não autoincriminação. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de modo que a investigação é quem tem o ônus, quem tem a responsabilidade de apurar as razões, os motivos e as circunstâncias do fato. O investigado não precisa colaborar se ele não quiser. Nesse sentido, como há uma garantia constitucional, o Ian está sendo protegido por essa garantia, por conta de uma decisão liminar em habeas corpus, impetrado pela defesa. Os advogados conversaram com o Ian mais ou menos meia hora na viatura da polícia onde ele estava. O Ian chegou a sair da viatura, voltou logo em seguida. E assim que os advogados apresentaram esse pedido para a Polícia Civil, reconheceu esse pedido, os policiais reconheceram esse pedido, eles foram embora, desfizeram toda aquela movimentação e a Polícia Civil disse que mesmo com o Ian não tendo participado, eles conseguiram fazer a reconstituição. Thiago. Obrigado por sua participação, Gabriel. Boa noite para você e bom trabalho. E mais um suspeito de roubo de gado na região sudoeste do estado foi preso pela Polícia Civil de Mineiros. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Tássia Fernandes, que fala ao vivo de Jataí. Esse roubo aí foi no mês passado, não foi isso, Tássia? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Esse roubo foi no dia 15 de julho e esse jovem preso hoje, que tem 19 anos, o Felipe Gomes Neto, segundo a polícia, é um dos responsáveis por render e ameaçar as vítimas por pelo menos 12 horas. Entre essas vítimas, 4 adultos e 5 crianças. Enquanto as pessoas foram feitas reféns, os outros criminosos roubavam mais de 140 cabeças de gado da fazenda. Esses animais foram recuperados e outras 2 pessoas, outros 2 homens suspeitos de participação nesse crime já estão presos. Um deles, inclusive, que já havia trabalhado nessa fazenda por 6 anos. Nós não conseguimos contato com a defesa do suspeito preso hoje. A Polícia Civil disse que continua com as investigações para identificar outros integrantes dessa quadrilha de roubo de gado aqui na região sudoeste, inclusive para identificar as pessoas que iriam receber esses animais roubados. Tiago. Obrigado, Tássia. Boa noite para você aí em Jataí.
E a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso do jovem que foi encontrado no dia 1º de agosto dentro de um carro na zona rural de Uruaçu, lá no norte do estado. Lucas Vieira Campos, de 23 anos, foi encontrado numa estrada de chão a 200 metros da chácara onde morava com os pais. O carro foi localizado pelo irmão. O delegado Fernando Martins trabalhava com 3 linhas de investigação: homicídio, latrocínio ou morte acidental, já que o veículo pegou fogo. Já que familiares contaram ao investigador que a vítima fumava, ingeria bebida alcoólica e dormia dentro do veículo com frequência. O delegado falou sobre essa conclusão. Após os exames periciais, constatou-se que a morte foi acidental, tendo em vista que ele tinha costume de dormir dentro do veículo e que esse veículo, há 3 meses, sofreu uma pane elétrica que ocasionou um incêndio. E esse mesmo incêndio teria iniciado na parte da frente do veículo e, como ele estava dormindo, ele teria inalado aquela fumaça, apagado e vindo a óbito no local em que foi encontrado. Então ele não tinha marcas, nenhum sinal de violência, né, externa, propiciada por uma ação humana, mas sim a sua morte foi acidental de acordo com os documentos, de acordo com os exames periciais e os testemunhos que aqui foram prestados. E um jovem caiu em uma cisterna e foi atacado por abelhas. Isso aconteceu em Goianésia, no Vale do São Patrício. A Liz Mendes está ao vivo de Anápolis e conta mais detalhes dessa história. Esse homem já está bem, Liz? Boa noite. Olha, Thiago, ele já está fora de risco, felizmente, mas viveu uma situação, no mínimo, desesperadora, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse homem, que tem 64 anos, é também funcionário da Prefeitura de Goianésia e estava trabalhando junto com outras pessoas, limpando um lote, uma área lá na região do bairro Jardim do Cerrado, lá em Goianésia, quando essas pessoas foram atacadas por abelhas. E aí eles correram, né, para fugir desse ataque. E nessa fuga, esse homem de 64 anos acabou caindo dentro de uma cisterna desativada, só que, infelizmente, era justamente onde estava o enxame, a casa das abelhas. Então, na queda, ele fraturou a bacia. Os colegas até tentaram chegar perto dele para ajudar o homem a sair dessa cisterna, mas devido ao ataque das abelhas, né, não conseguiram se aproximar e aí chamaram os bombeiros. Vamos ouvir agora o que diz o Major Juliano, que é comandante do Corpo de Bombeiros lá em Goianésia, e ele vai falar pra gente como foi o trabalho de resgate desse homem. O Corpo de Bombeiros chegou no local, fez uso de escada e de uma roupa de apicultor para fazer a retirada desse servidor, que tinha mais de 60 anos de idade. O mesmo recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Municipal para os cuidados devidos. Imagina o susto. O Corpo de Bombeiros encontrou um idoso de 68 anos que estava desaparecido há 10 dias em São João da Aliança, na região da Chapada dos Veadeiros. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o repórter Marcos Moreira, que fala ao vivo de Lusiânia. Como esse idoso foi encontrado, hein, Marcos? Boa noite para você. Oi, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o seu Joaquim, de 68 anos, foi encontrado numa área de cânion e de cachoeiras lá em São João da Aliança, município que fica ali bem na entrada da Chapada dos Veadeiros. Ele estava num local que é geralmente usado mais por moradores do que por turistas. Os bombeiros encontraram bastante dificuldade para resgatá-lo, precisando até utilizar um helicóptero, como nós podemos ver aí nessas imagens, viu? A corporação também contou com a ajuda de cães farejadores e também de voluntários para encontrar o seu Joaquim. Ele foi encontrado bastante debilitado, com alguns ferimentos, e chegou a dizer aos bombeiros que já não se alimentava há 48 horas, viu? A última informação que nós obtivemos aí sobre o seu Joaquim, Thiago, é que ele está bem, ao lado dos familiares e recebendo todo o atendimento médico num hospital lá em São João da Aliança, viu, Thiago? Eu fico pensando no sofrimento dele e no desespero da família, hein, Marcos? Boa noite para você, bom trabalho aí em Lusiânia. Vamos para o intervalo rapidinho, 7h24. A seguir, mais um profissional da linha de frente perdeu a luta para a Covid-19 aqui no estado. E ainda, o comércio começa a se preparar para o Dia dos Pais. É um minutinho só.
7h27, já voltamos com o seu JA2 e agora eu te conto que o prefeito de Tarumã e a mulher dele testaram positivo para a Covid-19. Vamos ao vivo então até Rio Verde conversar com a repórter Ana Paula Moreira. Ô Ana, eu quero saber o estado de saúde deles, hein? Boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Ele está com sintomas leves da doença. A informação foi divulgada pelo próprio prefeito nas redes sociais dele. Ricardo Goulart, ele tem 51 anos, então testou positivo, ele e a esposa dele, mas eles estão com sintomas leves, seguem isolados em casa. Foi durante o mal-estar essa semana, segundo a assessoria, que o prefeito resolveu então fazer o teste. Ele está em casa, mas segue trabalhando, segue despachando os documentos da prefeitura de casa. Pelas redes sociais, o prefeito pediu então a atenção dos moradores lá da cidade para continuarem com todas as medidas de segurança para evitar ainda mais a disseminação do coronavírus lá na cidade. A cidade, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, tem 25 casos confirmados. E olha, o comércio lá segue liberado, mas segundo o prefeito, um novo decreto colocando restrição nesse comércio deve ser publicado amanhã. Então o prefeito de Tarumã, Ricardo Goulart, está com a Covid-19, ele está trabalhando de casa, está com sintomas leves da doença. Tiago. Obrigado por sua participação, Ana. Boa noite para você. Olha, e há menos de 2 semanas de reabrir para o turismo, Pirenópolis confirmou hoje a primeira morte pela Covid-19. A confirmação foi feita pela Secretaria de Saúde de Pirenópolis. É um paciente do sexo masculino, 72 anos. Ele já tinha comorbidades, era cardiopata, diabético. Nós já estávamos acompanhando ele desde o momento que ele positivou para o Covid-19. Pirenópolis tem hoje 99 casos confirmados da Covid-19. A confirmação da primeira morte na cidade pela doença acontece justamente depois da flexibilização do decreto municipal que permitiu a abertura de bares e restaurantes e a menos de 2 semanas da abertura da cidade para o turismo. Já são mais de 4 meses sem receber turistas. Barreiras sanitárias foram instaladas em março na entrada da cidade, permitindo a passagem somente de moradores. A medida foi fundamental no combate ao coronavírus. Aos poucos, o comércio local abriu as portas e a expectativa agora é da volta das atividades a partir do dia 14. E mais um profissional da linha de frente perdeu a luta para a Covid-19 aqui no estado. A Tássia Fernandes está de volta aqui com outras informações. Infelizmente, essa notícia é super triste, né, Tássia? Muito triste, viu, Tiago? Olá novamente, boa noite a todos. Esse funcionário da prefeitura, inclusive, que estava trabalhando quando se sentiu mal e procurou o hospital aqui de Jataí para ser atendido. Ele já foi internado e estava internado desde o dia 30 de junho. Ele faleceu hoje e o corpo foi enterrado às 7 horas da manhã. Rômeu Assis Carvalho, de 53 anos, que inclusive completou 53 anos, né? Havia completado 53 anos nesta semana, na segunda-feira. Ele trabalhava como fiscal de posturas da prefeitura aqui de Jataí. Jataí já tem hoje 1.680 casos da Covid-19 confirmados. 29 pacientes estão em isolamento hospitalar e 26 pessoas morreram vítimas da doença aqui no município. O número tem aumentado bastante e, infelizmente, mais um profissional aí da linha de frente que perde esse combate. Fica o nosso sentimento à família. Tiago. Com toda certeza, viu, Tássia? Triste demais esse tipo de notícia. Obrigado, boa noite para você. Olha, lembra que ontem nós falamos sobre os Correios lá de Pires do Rio, que foram fechados porque a agência estava suja? Pois é, ela foi reaberta agora à tarde. Essas fotos aí mostram que agora a unidade está limpa e com termômetro e álcool gel para os moradores, bem diferente daquela situação que mostramos ontem. Vale lembrar que há 10 dias a agência de Pires do Rio tinha sido multada em R$30 mil pelo mesmo motivo. E foi entregue hoje o presídio de Águas Lindas de Goiás. A obra, que começou em 2013, só ficou pronta agora, 7 anos depois. Um dos motivos para a demora na entrega na unidade prisional de Águas Lindas é que ela foi paralisada por 4 vezes. O governador do estado, Ronaldo Caiado, disse que faltou planejamento no início da obra e que, por isso, ela foi embargada. Essa obra ela tem uma importância ímpar. Primeiro,
é do Estado cumprir aquilo que é responsabilidade do Estado, fazer com que os presídios sejam de total segurança para as pessoas que aqui trabalham. A imprensa não foi autorizada a entrar na unidade prisional, que tem a capacidade de receber 300 detentos. A obra foi em parceria entre o governo estadual e federal e custou cerca de 20 milhões de reais. A unidade de segurança máxima tem a estrutura reforçada e é equipada com câmeras de videomonitoramento. A gestão é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. A previsão do governo estadual é que a transferência dos detentos comece nesta sexta-feira. Segundo o secretário de Segurança, Rodinei Miranda, que esteve presente na cerimônia, inicialmente a unidade deve receber somente presos do município. Em princípio, só presos aqui de Águas Lindas, até para justificar a parceria do prefeito e da comunidade de receber essa unidade prisional. E em Anápolis, um grupo de voluntários está fazendo uma vaquinha para arrecadar fundos para construir banheiros móveis e oferecer banhos quentes para os moradores de rua. Esses vídeos foram gravados pelos voluntários durante as ações. Pelo menos uma vez por semana, eles saem às ruas de Anápolis para distribuir refeições, roupas e cobertores para moradores de rua. Um trabalho solidário que ajuda muita gente. O projeto existe desde fevereiro do ano passado. Os voluntários chegam a atender cerca de 40 moradores de rua todas as noites. Mas o desafio é grande porque o grupo depende de doações. O nosso maior desafio tem sido conseguir parceiros para continuar o projeto. O nosso trabalho é voluntário, a gente depende das pessoas que conhecem o projeto, que doam, que participam, contribuindo de alguma forma para que possa acontecer. As roupas, os agasalhos, os alimentos, tudo que a gente traz para eles, tudo é doado. A gente consegue tudo através de doações. O Daniel é coordenador do projeto Irmãos Invisíveis e agora está com um desafio ainda maior. Além de distribuir as doações, ele está fazendo uma vaquinha pela internet para arrecadar dinheiro para montar um banheiro móvel com chuveiro e água quente para oferecer banho para quem vive na rua. A gente quer oferecer o banho, quer fazer o corte de cabelo, ajudar a fazer a barba. A gente quer dar uma dignidade maior para essas pessoas. A ideia é chegar, oferecer o banho quentinho, a roupa limpinha, o agasalho, a coberta, dar a janta e aí colocar para dormir, deitar e dormir e acordar no outro dia quentinho. Nesses dias de frio, eu creio que todos gostam de tomar um banho quentinho, imagina eles que estão nessa situação. A expectativa é de colocar a ideia em prática o mais rápido possível e continuar oferecendo amor e cuidado para essas pessoas. É um cobertor, é uma comida, então a gente se sente melhor, agradecido por cada ajuda. Cada pessoa, entendeu? Entendi. Legal demais. Para ajudar o projeto Irmãos Invisíveis, é só entrar em contato pelo telefone 62 99228 9599. O número está aí na sua tela. Deixa eu repetir. É o 62 99228 9599. E o comércio começa a se preparar para o Dia dos Pais. E pensando nisso, o Procon de Rio Verde fez uma pesquisa de preço e disponibilizou na internet para os consumidores que preferem não sair de casa. A Hanai ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, mas já sabe que esse ano precisa economizar. Mudou tudo, né, com a pandemia, né? Então, assim, veio a crise econômica, então a gente tem que pensar bastante, porque pesa no bolso, no orçamento. Então, eu não penso gastar mais que R$200. O comércio ainda está um pouco tímido, mas já se prepara para o Dia dos Pais. A expectativa é que esse mês as vendas aumentem 20% por causa da data. Eu acredito que vai melhorar bastante. O pessoal deixa tudo para a última hora, né? Mas eu creio uns 20%, né? A mais. 58% dos brasileiros vão comprar um presente para o Dia dos Pais e metade deles também querem economizar. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas. Por isso é preciso ficar de olho para economizar. A gravata, por exemplo, é um dos itens que mais teve variação de preço de acordo com o Procon. É possível encontrar o mesmo produto de R$9 até R$40. O Procon Rio Verde pesquisou 17 estabelecimentos da cidade e foi verificado variações de preço em 31 produtos. Os produtos mais pesquisados são aqueles mais procurados pelos filhos, né, para presentear os seus pais. E os presentes mais procurados, segundo essa pesquisa, são roupas e perfumes.
Esse ano, por causa da pandemia, muitas lojas têm criado alternativa para os clientes que preferem não sair de casa para comprar o presente. Nós também estamos trabalhando com as vias digitais, o WhatsApp, Instagram, estamos trabalhando delivery. Então é um momento novo que exige também que a gente se transforme nesse momento. E para essas pessoas, o Procon de Rio Verde também disponibilizou na internet o preço dos produtos mais procurados. E a nossa imagem do dia é de um episódio que chamou muita atenção pela imprudência de um motorista em Rio Verde. Ele simplesmente estava dirigindo um caminhão na BR-060 com metade do corpo para fora do veículo. A transportadora informou que não está de acordo com a atitude do motorista e que ele foi demitido. Olha, uma boa noite para você. Vamos embora com imagens ao vivo da Praça das Três Bicas, que fica no centro de Lusiânia. Uma área verde muito frequentada pelos moradores. Diz a lenda que quem toma a água das Três Bicas não vai embora jamais de Lusiânia. Boa noite, até amanhã. Valeu, pessoal.